Entrevista psicológica ao personagem Jackson Maine, interpretado por Bradley Cooper, no filme Nasce uma Estrela, lançado em 2018. Apresentaremos as informações retiradas de 2 sessões com o paciente. Na primeira sessão, o paciente não havia feito uso das substâncias, mas demonstrava sinais de abstinência. Na segunda sessão, ele estava sob o efeito de álcool, usado horas antes. Sua queixa principal é o uso abusivo de drogas, que tem afetado seus relacionamentos interpessoais, a sua vida profissional e pessoal. Relata não conseguir mais viver sua vida ou fazer suas tarefas cotidianas sem fazer o uso das substâncias. Ele nasceu no Arizona, nos Estados Unidos, é filho de um homem de 63 anos que também era viciado em álcool e sua mãe tinha 17 anos quando ele nasceu e ela morreu em seu parto. Possui um irmão mais velho, que é filho de outra mãe. Foi criado por seu pai até o seu falecimento, que ocorreu quando Jackson tinha 13 anos de idade. Depois que o seu pai faleceu, ele foi criado pelo meio-irmão, com o qual tem um bom relacionamento e admiração, mas a relação entre eles é profundamente afetada pelo uso abusivo das drogas, sendo ainda mais tensionado quando o paciente descobriu que a fazenda onde o seu pai morou, que foi comprada por ele e entregue ao irmão, foi vendida e o túmulo do pai havia sumido. Jackson e o pai bebiam juntos, tendo começado a fazer o uso do álcool por volta dos seus 12 anos de idade. Ele nasceu com um problema de audição que permanece até hoje. Durante a sua infância desenvolveu o tinnitus. Mesmo com os problemas de audição, ele se recusou a usar o aparelho. Aos 12 anos, tenta suicídio por enforcamento com o cinto, mas seu pai não percebe. Seu irmão estava viajando na época. Hoje em dia é casado com uma mulher que se chama Ellie. Eles não possuem filhos. O relacionamento entre eles é afetado pelo uso das drogas, que Jackson faz uso cotidianamente das drogas, inclusive antes e depois dos seus shows. Ele possui um amigo de infância que o ajudou em momentos de crise e com seu relacionamento com Ellie. Apesar da idade avançada, seu irmão não demonstra ter problemas de saúde, assim como não possui problemas com o alcoolismo, como Jackson e o seu pai. O paciente não relatou informações adicionais sobre o resto da sua família, dando a entender que era somente ele, o seu pai e o seu irmão. No primeiro encontro, o paciente estava sem o uso de substâncias químicas. Aparência, cabelo e barba estavam feitos, a roupa limpa e passada. Atenção, estava em tenacidade e vigilância. Consciência, estava em estado de vigilância. Comportamento geral, ele fazia contato visual, estava com o comportamento típico. Postura para com o examinador. Estava atento e interessado. Humor, estava com hipotimia, remorso e ressentimento. Fluxo de pensamento, normal, assim como as associações das ideias. Conteúdo do pensamento. Ele falava sobre a tentativa de suicídio que cometeu, dava indícios de ideação suicida e conta das vezes que foi agressivo com a esposa. Orientação, sabia onde estava e o que fazer. Linguagem, estava fluente e conseguia se expressar. Memória, funcionava bem e não observamos alterações. Senso-percepção, não observamos alterações. Pensamento abstrato, sem alterações. Julgamento, ele possui uma visão negativa de si mesmo. No segundo encontro, ele estava sob o efeito de substâncias químicas e conseguimos observar as seguintes alterações. Aparência, cabelo e barba estava por fazer, roupa amarrotadas, parecia não ter domínio. Atenção, aparente hipoprosexia, possuindo uma diminuição em seu nível de atenção, concentração e foco. Consciência rebaixada em estado de obnubilação por conta das drogas usadas antes. Comportamento geral. Lentificado e controle motor fino estavam prejudicados. Havia tremores nas mãos. Postura para com o examinador. Às vezes era agressivo e estava inquieto. Humor. Havia labilidade afetiva, fazendo com que o seu humor oscilasse muito entre momentos de profunda tristeza e momentos de raiva. Fluxo de pensamento.
As ideias estavam desconexas, além de estar em bradipsiquismo, havendo lentificação dos pensamentos. Conteúdo do pensamento. Falava do suicídio, da sua obsessão com as drogas e quanto elas prejudicavam sua vida e seu relacionamento. Orientação. Havia alterações na orientação alopsíquica devido às substâncias, fazendo com que ele estivesse com um certo desequilíbrio e desorientação temporoespacial. Linguagem. Pouco fluente e se repetia. Às vezes, havia lentidão para se comunicar. Memória, não conseguia lembrar dos fatos, fala desconexa. Senso-percepção, aparente hipotesia, tendo uma diminuição na intensidade perceptiva. Pensamento abstrato, totalmente perdido e sem direção. Julgamento, tinha desejo de se livrar do vício.